Teste do compressor. Aqui nós temos o compressor de um minibar que nós retiramos para verificarmos seu rendimento. Primeiramente, o que vamos fazer é testar a bobina para determinarmos nesse motor monofásico de partida dividida o comum, a marcha e o arranque. Isto, então, é o primeiro que vamos fazer. Para fazermos a prova de rendimento, vamos utilizar um analisador de pressão unicamente do lado de alta. No lado de baixa, não vamos utilizar nada de qualquer serviço. Uma pinça amperimétrica. Cada vez que coloca-se um motor elétrico em marcha, temos que ter uma pinça amperimétrica colocada para verificarmos o consumo. Um multímetro ou um multitester que nos permite fazer os testes no compressor. E um dispositivo de arranque de motor monofásico, que tem os dois vermelhos, que são a alimentação do motor. Um vai ser o comum e o outro marcha. E o azul, que vai ser o arranque. Podemos ver o azul aqui. Bom, a partir de agora, vamos fazer a prova de rendimento deste compressor. Vamos então fazer o teste. Antes, mais um elemento que temos que ter para o teste é um tubo de nitrogênio a baixa pressão, com uma saída de redutor que estará entre 5 e 10 libras a baixa pressão. Nunca um motocompressor deve ser posto em marcha com as conexões de baixa e de alta abertas, porque o motocompressor succiona ar do ambiente que tem umidade, pó e outras coisas que vão existir no ambiente. E isso poderá gerar problemas posteriormente. Porque com a umidade que succiona este compressor, mais a alta pressão, mais os refrigerantes que contêm flúor, cloro e outros elementos, geram vários ácidos. E neste caso em particular, que é um compressor de 134A, de R134A, porque é um compressor de um minibar, se tivéssemos esse compressor aberto durante 20 minutos, é bem provável que teríamos que descartá-lo, botá-lo fora, porque o óleo que tem essa máquina é muito higroscópico e absorve com muita rapidez a umidade. Portanto, sempre que colocarmos em marcha um compressor, devemos fazer circular uma corrente de um gás inerte, que neste caso vamos usar o nitrogênio. Claro que poderia ser outros gases como o hélio ou o argônio, por exemplo, mas o mais econômico é o nitrogênio. Agora sim, vamos começar a testar o motocompressor. Primeiramente vamos virar para vermos outra lateral. Aqui nesse bloco de terminais temos 3 saídas do motor monofásico, motor elétrico monofásico bobinado de partida. Uma será a comum, outro a marcha e o outro será o arranque. Definirmos qual é o comum nesse motocompressor não é difícil, porque o temos separado na parte de cima, que é este que está aqui. Em outro tipo de compressor, que tem o bloco de terminais na parte de cima do compressor, é um pouco difícil, porque não tem uma posição definida. Então, no bloco de terminais, vamos fazer as 3 medições correspondentes. Primeiro, medimos assim, como vocês podem visualizar na tela, e nos dá aproximadamente 60 ohms. E como estamos na escala
por 10, vamos ter então 600 ohms. Vamos à segunda medição. Como vocês podem observar aqui, e nos dá 45, ou seja, 450 ohms. Vocês podem ver como fizemos essa medição, esta segunda medição que nos dá 450 ohms. E a terceira medição é esta outra que faltava, que nos dá 300 ohms. Então, os resultados dos testes foram 300, 450 e aproximadamente 500 a 600 ohms. Então concluímos que ao termos nesses dois a maior medição, este de acordo com a configuração do bobinado, este é o comum. E o segundo maior, que é este aqui, é o de arranque. E o terceiro, que é o menor, é o marcha. E agora vamos pegar o arranque. Este é o nosso dispositivo de arranque, o arrancador. Como já dissemos, teremos o arranque que será em cor diferente, que no nosso caso este azul, a marcha e o comum. Temos então as três conexões e vamos fazer como se tivéssemos o relé do motocompressor. Faremos uma simulação como se tivéssemos o relé. Aqui nessa caixa temos uma chave que é bipolar, ou seja, passa os dois polos de alimentação, que neste caso é o de 220. Aqui está o interruptor e o 220, o marcha e o comum, essas duas conexões de 220 que são indicados pelo plástico de proteção vermelho. O segundo que temos aqui é o botão de arranque, que vai dar um sinal, como se fosse o relé que dá o arranque da linha de marcha. Este botão funciona como se fosse um relé para o motor. Então vamos dar o impulso de corrente para que o motor comece a funcionar. Agora temos conectados, de acordo com o que testamos com o multitester, para definir aonde vão conectado cada uma das bobinas. Então conectamos o arranque, o comum e a marcha. E já colocamos a pinça amperimétrica na menor escala. Este compressor dá ao redor de 0,7, 0,8 amperes e está conectado ao comum. Veremos a amperagem. Então, quando colocamos o motor em marcha, vamos conectar agora as saídas e as entradas do motocompressor. Temos então aqui a descarga e a sucção. E elas estão fechadas, as saídas estão fechadas, de onde nós medimos a pressão. E na parte de serviço, nós colocamos um cano soldado na ponta, fechando porque não vamos utilizar. Vamos agora retirar essa fita isolante para abrirmos o encanamento, para conectarmos o manômetro. Estamos retirando a fita. Já retirada a fita isolante, agora vamos retirar essa outra fita isolante também.
Nós mencionamos anteriormente o problema de deixarmos essas conexões abertas, mas se forem por alguns minutos, com o compressor desligado, não tem problemas de deixarmos esses canos estampados. E agora então, vamos colocar e conectar o nitrogênio. Já temos a mangueira conectada ao redutor de pressão. Vamos agora então abrir o tubo. Uma coisa muito importante que sempre devemos lembrar é de deixar o espaço em frente ao redutor de pressão livre, porque estamos trabalhando com um tubo de 20 kg de pressão, que é uma pressão altíssima, e se eventualmente tivéssemos um problema na rosca, esses relógios podem matar uma pessoa com uma pancada. Por isso, por segurança, sempre abrimos os tubos de maneira que fiquemos fora do alcance desses relógios. Bom, uma vez abertos, vamos aumentar um pouco a pressão e vamos conectar então na sucção do compressor. Estamos conectando na sucção e sempre vai sair um pouco de pressão pelo lado da linha de alta, porque estamos entrando pela parte abaixo dos pistões, está entrando gás por ali e passando por baixo levanta a válvula de alta e passa assim a saída de alta. Por isso temos um pouco de pressão. Claro que quando nós medirmos, isso não vai acontecer. Será toda revertida porque a alta pressão, entre 350 a 400 libras, nós teremos do lado de alta. O que vamos testar é se este compressor, que é de baixa temperatura, não tem perdas pela caixa, pelas lâminas, pelas molas, por tudo que há na caixa de válvulas. Se este compressor não chegar a esta pressão, ou uma vez que chega, começa a perder, a baixar a pressão, temos que descartar este compressor, porque não vai ter rendimento. Por isso que chamamos de prova de rendimento. Prova de rendimento que temos que fazer com todos os compressores, uma vez que trabalhamos com freezers ou geladeiras ou refrigeradores que são fundamentalmente com baixa pressão. Agora então, vamos colocar o manômetro do lado de alta. Então, colocamos o manômetro e concluímos essa parte. Prova de rendimento. Antes de colocarmos o motocompressor em marcha com o dispositivo de arranque, nós vamos abrir a passagem da saída de linha de alta do lado de alta do serviço para que quando abrirmos a pressão possa levantar-se. Primeiramente vamos abrir ao máximo a chave de alta e logo já fechamos para fazer a verificação do rendimento desse motocompressor. Ligamos então com os dois juntos, alimentação para marcha e comum, e o botão para dar arranque à bobina de arranque. Colocamos em marcha e começamos a fechar a chave de serviço de saída. E praticamente em seguida começará a subir a pressão. Estamos em uns 250, vamos esperar que passe um pouco de 350. Os compressores devem levantar imediatamente a pressão a 400, 500 libras. Estamos agora em 350, 375 e quando chegar nós desligamos o motocompressor. Estamos um pouco acima de 400
de pressão. Esperamos um pouco e vemos que a pressão vai se manter em umas 400 libras, mais ou menos. Com um compressor de minibar, que já tem alguns anos de uso, então com esse refrigerador, ao redor de 400, a pressão fica estagnada. Concluímos com isso que esse compressor, desde esse ponto que temos 400 libras, até a caixa de válvulas não tem perdas. Portanto, é um compressor que eletricamente está bem, porque já fizemos os testes, colocamos em marcha, medimos o consumo, a intensidade de corrente e verificamos que está tudo correto na parte elétrica do compressor. Apesar deste motor ter de 8 a 10 anos de uso, no que testamos até o momento está tudo bem. Retiramos a pressão agora, fechamos as duas conexões retiramos a entrada, temos que selar a entrada também, fechamos a entrada do tanque e retiramos a conexão dele. Agora selamos as conexões no compressor com fita, vemos que já estão selados, porque é muito sensível se não selarmos, então temos que selar as conexões para que não entre umidade no compressor. Então, devemos deixá-lo assim como estava quando retiramos do motocompressor. Quando retiramos o motocompressor do refrigerador. Com tudo isso, já podemos concluir que com o motocompressor não temos problemas. Vamos então desconectar o dispositivo de arranque, retiramos a pinça amperimétrica e retiramos as 3 conexões que tínhamos colocado. Com isso, nós terminamos de verificar o rendimento deste compressor e verificamos que está funcionando bem. O motor elétrico que está nos motocompressores herméticos é um motor monofásico com bobina dividida, que é uma característica que tem todos os motores monofásicos, que é ter 2 bobinas, uma bobina de arranque e uma bobina de marcha, denominados S e R, e além de ter um comum, como nós já vimos na prática. Testamos os 3 terminais para determinarmos as 3 medidas entre arranque e marcha, marcha e comum e arranque e comum, e vimos que entre as 3 medições que fizemos, a maior das 3 medidas, a que nos dá a maior resistência, é entre o arranque e a marcha. Lembrando que o comum é a conexão que é o terminal que está sozinho. Depois de medirmos entre o comum e o arranque e o comum e marcha, as 2 outras medições, o que nos dá a maior medida é o bobinado de arranque e o que nos dá a menor medida é o bobinado de marcha. Então, temos que colocar a alimentação de 220 nos terminais de comum e marcha. E vamos colocar o simulador de relé, ou relé em si, no terminal de arranque. E vamos apertar o botão do dispositivo de arranque para dar a partida. E depois disso, ele corta-se instantaneamente. Este é o circuito de todos os motocompressores que trabalham com motor monofásico de bobina dividida. Prova de rendimento em uma instalação comercial. Agora, nós veremos em uma instalação comercial, nesta câmara frigorífica de refrigeração, a prova de rendimento. Como nós vimos também em um motocompressor de um refrigerador. Neste caso, não é necessário retirarmos o motocompressor, porque nós temos nessa instalação comercial chaves de serviço. As instalações comerciais geralmente têm chaves de serviço na linha de líquido,
para cortarmos a linha de líquido. Isso nos permite fazer a prova de rendimento, que é uma tarefa de manutenção preventiva. Uma vez que a câmara foi instalada há uns 3, 4 anos, é uma tarefa que devemos realizar a cada 8 meses para prevenirmos problemas, prevenirmos falhas no compressor e podermos avisar ao nosso cliente que logo ele terá que pensar na possibilidade de trocar o compressor. A verificação é exatamente igual, com a diferença que vamos trabalhar com o refrigerante da instalação. Bom, vamos fechar a chave de linha de líquido, ou a chave de serviço. Fechamos e automaticamente, ao irmos fechando, a pressão de baixa vai ir diminuindo, até que o aparelho pare. Como dissemos, vai ir descendo a pressão de baixa. Então, o refrigerante vai começar a ser engarrafado no receptor. Quando queremos fazer a prova de pressão desta máquina, o que temos que fazer é desligarmos ou esperarmos que se desligue automaticamente. Nós vamos desligar a máquina. Vamos esperar que baixe a pressão e depois a desligaremos. Vemos que ainda está funcionando, segue engarrafando o refrigerante, mas logo parará. Neste momento, as pressões ficarão estáveis com as pressões que o equipamento para. Aqui nós temos aproximadamente de 10 a 15 libras na de baixa e umas 100 libras na de alta, mais ou menos. Essas duas pressões não deveriam se mover. Isso quer dizer que este compressor, a caixa de válvulas interna, não tem perdas. Estamos com uma instalação que está em um bom estado. Não esqueçam que esse é um serviço de manutenção para ser feito em qualquer câmara frigorífica, periodicamente de 8 em 8 meses, e temos que anotar as variações que nós vamos descobrindo. Nós temos aqui o circuito básico de um refrigerador, que pode ser um refrigerador de um minibar, o qual nós trabalhamos com o seu motocompressor anteriormente. Pode ser um refrigerador comum ou pode ser um refrigerador com freezer de frio úmido. Nós iremos fazendo comparações entre um e outro, e as diferenças nós iremos incorporando a este circuito básico. Temos a alimentação de 220 volts com seu correspondente colocado na terra. As duas alimentações. Teremos uma na linha do termostato, a chegada de alimentação de 220 ao termostato deve ser da cor marrom ou café, como nós já vimos anteriormente. Na saída temos o comum e a cor do cabo deveria ser preto. Essa é a regra. A outra alimentação, que alimenta o relé, a alimentação de baixo, deve ser da cor azul celeste. A bobina do relé vai em série com a bobina de marcha, como está indicado nesse diagrama, e o pequeno contato que vai ser conectado quando arranca. Quando o motor tenta arrancar e levanta a amperagem, será conectado à bobina de arranque, fazendo com que o motocompressor arranque. Então, basicamente, o que estamos aqui vendo é o circuito básico de um refrigerador, seu funcionamento elétrico. Veremos agora se temos problemas com o relé. Então vamos fazer alguns testes com o relé. Primeiramente, estamos aqui com o tester. Testamos para ver se ele funciona em continuidade, se está com bateria que permita ao instrumento medir com exatidão.
Estando bem, pegamos o relé amperométrico, que já vem com um protetor térmico, que vemos aqui. Esta bobina é a que vai estar em continuidade, ou em série com a bobina de marcha, como indicado no circuito que vimos anteriormente. Esta é a conexão dos 220 que vimos no circuito. Então, o que temos que ver é se tem continuidade a bobina. Se tem continuidade, ou seja, se está tudo bem com a bobina. Podemos ver aqui o problema. Se a amperagem deu um salto altíssimo, o problema não é a bobina. Então, o problema pode ser os contatos que ficaram colados ou se queimaram. Para isso, nós teremos o contato colocado no mesmo ponto, 220. E nós vamos ver qual dos dois é o comum. Este que nos mostra continuidade é o de marcha. E este que não marca continuidade, nesta posição, é o de arranque. E vemos que está bem, porque se marcasse continuidade é porque estavam colados os conectores. Às vezes, por sobe a temperatura, eles derretem e colam os conectores. Agora, vamos girar o relé. E vemos que ao girá-lo, conecta a bobina, ou seja, o contato de arranque. Isso nos indica que ele trabalha com um sobrepeso. Concluímos, então, que esse relé, na parte de relé e contato, está bem. Se quando o giramos, o tester não marca nada, é porque pode ter queimado. E queimou talvez por uma amperagem muito elevada do motocompressor. Mas temos uma segunda prova a fazer. Por quê? Pode estar cortado pela proteção térmica ativada por um superaquecimento e passa da temperatura. E isso também é acionado pela temperatura, se passa dos 80, 100 graus. Então, para estar bem, deveria ter continuidade. E como vemos, tem continuidade. Lembrando que no comum temos continuidade. No terminal comum do motocompressor temos continuidade. Então, podemos concluir que este relé está bem, não tem falhas. Depois, nós temos esses outros relés, que não temos muito o que testá-los. A única verificação possível é colocarmos a pinça amperimétrica quando arranca e vermos se tem ou não um bom consumo, porque esses trabalham por temperatura, esses de estado sólido. Então, à medida que começa a passar muito intensidade de corrente pelo relé, eles se conectam, porque a cerâmica que tem internamente levanta a temperatura. E quando baixa a amperagem e baixa a temperatura, desconecta a bobina de arranque. Este é um relé de estado sólido, que hoje em dia é mais usado que o outro relé amperométrico, que mostramos como este anteriormente, como este que você está vendo agora. Porque os amperométricos têm o problema de interferir eletricamente com ruído nos computadores. Por isso, é mais usado hoje em dia esses relés de estado sólido. E a proteção térmica que estamos vendo aqui desse relé é exatamente igual e se testa da mesma maneira que o outro. Ao circuito básico de um minibar, acrescentamos o circuito de um foco de luz típico de um refrigerador, a iluminação interna. Mas como é conectada a iluminação interna? A iluminação interna é conectada entre as duas linhas. Os cabos que alimentam a iluminação devem ser de cor vermelha e vai ser inserido um interruptor que vai na porta, que liga ou desliga a iluminação ao abrirmos ou fecharmos a porta. Já o circuito básico, que está em preto,
de um minibar, acrescentamos já a luz interna e os cabos vermelhos e o interruptor, que falamos anteriormente. Agora nós acrescentaremos, vocês podem ver aqui em vermelho, vamos acrescentar ao circuito detalhes para representar se estivéssemos trabalhando com um refrigerador com freezer e refrigerador de frio úmido. Atrás da placa que tem o refrigerador, do segundo evaporador, que está dentro do refrigerador, encontramos uma resistência elétrica que se conectará quando o compressor para. Ou seja, o termostato dá o sinal para cortar e conectar-se em outro contato. Será um termostato com 2 contatos de saída. Conectará nessa resistência para descongelar, que cada vez que o compressor para, conecta-se à resistência para que se descongele. Temos, então, que verificar se tem continuidade. É uma resistência de 100 e poucos ohms, e temos que verificar que tem continuidade entre as duas pontas da resistência, e os cabos são de cor amarela.